Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho de notificação. Peço pra você, me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora já vamos começar o vídeo de hoje aqui, porque hoje não tem palhaçada. Já vamos soltar o verbo aqui, porque o São Paulo, meteram a mão no São Paulo ontem, tiraram a vitória, tiraram a quebra do tabu do São Paulo dentro da Neoquímica Arena. Foi um assalto o que aconteceu ontem, foi uma palhaçada, uma vergonha pro futebol brasileiro. 3 lances muito mais do que tendenciosos. Primeiramente, aquele gol do Caleri não foi falta nunca, em nenhum momento. A gente já viu muitos gols do Caleri desta mesma maneira. Não foi falta alguma do Caleri. Era o 2-0 do São Paulo para dar uma tranquilidade imensa no jogo. Outra coisa, o pênalti do Fagner do Rafinha em cima do Wesley, né? Pelo amor de Deus, aquilo não foi falta de maneira alguma, não foi nada. E depois, um lance do Cássio dando um soco claramente na mão do zagueiro Murilo, em que não foi marcado o pênalti para o São Paulo. Fora outros lances, o cartão do Beraldo, o lateral era nosso e ele deu um cartão pro Beraldo sem nenhum motivo. Então, o craque do jogo tem que ser pro juiz da partida. Caiu em Itaquera, o juiz opera. Sempre o apito amigo salvando a equipe do Corinthians e ontem não foi diferente. Ainda bem que alguém chegou e tomou coragem de falar. Depois do jogo, o senhor Belmonte deu uma declaração muito boa, inclusive está no perfil oficial do São Paulo uma reclamação formal à arbitragem da partida. E também no intervalo, o Michel Araújo rasgou o verbo, falou que o que tinha que ajustar era o juiz, que o Caleri não fez falta no gol, que não foi pênalti do Rafinha, então o juiz deu o empate pro Corinthians. Então, Michel Araújo, de parabéns aí pelas colocações, falou que todo torcedor São Paulino queria falar, obviamente com os devidos cuidados, né? Porque ele tá em televisão, ele é jogador, pessoa pública e tudo mais. Parabéns, usou as palavras corretamente. O Corinthians estava com 12 jogadores ontem e aí foi difícil ganhar, né? Se os caras estão ajudando a todo momento, aí já é complicado vencer, né? Já é difícil vencer um clássico, um adversário jogando com apenas a torcida deles. Então, aí o juiz me mete uma dessa. E depois o Gabriel Neves postou um story em seu Instagram parabenizando o juiz aí que jogou muito, né? E realmente, parabéns pro Gabriel Neves também, que teve coragem de falar aí, porque o juiz foi o craque do jogo de ontem. Realmente, parabéns para essa arbitragem vergonhosa, ridícula, safada, sem vergonha, que tirou 2 pontos do São Paulo nesse campeonato brasileiro. Muita gente falando, Alemão, São Paulo tinha sido prejudicado contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza, eu achei que aquela expulsão do Rodrigo Nestor não teve absolutamente nada, nem falta se a gente for olhar, foi. Mas aquela expulsão do zagueiro Brits, eu também achei que não foi. Então o juiz é ruim e compensou um erro no outro. Mas ontem fomos prejudicados claramente. Era quebra do tabu, era empurrar o Corinthians numa crise gigantesca. O Corinthians já tá na zona com um empate, imagina com a derrota. Então, realmente absurdo o que aconteceu ontem na Neoquímica Arena. Vai ficar pra história, um dos maiores roubos do futebol brasileiro. Lamentável o que aconteceu aí. Como eu falei, tiraram os 2 pontos, porque o São Paulo jogou muita bola. São Paulo jogou muito. A zaga do São Paulo simplesmente anulou o Roger Guedes, simplesmente anulou o Yuri Alberto, que é um dos piores centroavantes que eu já vi jogando no nosso rival. O cara é horrível, rapaziada. O português, claro que o Yuri Alberto é horrível. Não joga absolutamente nada. Então esse ataque do Corinthians foi anulado. O São Paulo controlou a partida com mais posse de bola. Já pensou se a gente faz aquele 2-0 que a gente fez? Mas tiraram o gol da gente. Aquele 2-0 é validado pra gente? A gente ia dominar o Corinthians e poderia ser até uma goleada dentro da Neoquímica Arena, hein, rapaziada? Que, mano, lamentável, tô revoltado com o que aconteceu ontem. Quero saber a opinião de vocês. Já vai deixando nos comentários aí. Eu não tenho filtro, não. Eu tenho que ter um filtro aqui pro YouTube não tirar meu vídeo do ar, pra não ter problemas depois. Mas vocês nos comentários aí pode falar à vontade o que esse árbitro realmente merece, né, não, rapaziada? E ainda depois colocou na súmula aí, expulsou o nosso auxiliar, colocou na súmula que o Belmonte e o Casares ironizaram a partida dele, colocou na súmula que foi xingado. Mas realmente, rapaziada,
tinha que ter uma votação aí, porque a Globo é outra também, né? A Globo é outra, tinha que colocar uma votação aí pro craque do jogo pra gente votar no juiz. Pra ir no fim da partida, tô aqui, ó, o troféu de craque do jogo pra você, seu sem vergonha, porque você assaltou o São Paulo hoje, você tirou 2 pontos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E a gente sabe, esses pontos fazem falta no decorrer do campeonato. Se já tá fazendo falta agora, imagina lá na 38ª rodada, que é no final, que às vezes 2 pontos leva o São Paulo de uma Sul-Americana pra uma Libertadores, leva o São Paulo pra uma colocação melhor no campeonato, porque a gente sabe, cada colocação que você vai subindo, você ganha mais dinheiro. Então, são 2 pontos de extrema importância, não só por isso, mas pro moral do São Paulo, pra baixa moral do Corinthians, porque se a gente vence o Corinthians ontem, o Corinthians estava numa crise tremenda, uma crise nunca antes vista. Então, era muito importante esse jogo, valia muito, e esse senhor aí tirou 2 pontos do São Paulo. Ele pegou assim os 2 pontos e arrancou da nossa mão, porque a gente tinha vitória na mão sim, a gente estava controlando a nossa equipe rival e poderia ter sido uma goleada histórica lá dentro. Lá dentro poderia ter acontecido uma goleada histórica. O time do Corinthians é muito fraco. O São Paulo estava fraco alguns jogos atrás, antes do Dorival chegar. Dorival deu uma arrumada na casa, ainda não perdemos, isso com jogos mata-mata, com o clássico pela frente. São Paulo ainda não perdeu com o Dorival, já é a 8ª partida que o São Paulo não é derrotado. Mas o time do Corinthians é horrível, um dos times mais fracos que eu já acompanhei. É muito ruim esse time do Corinthians, rapaziada, é muito ruim. Não é por nada não, mas se o juiz não mete a mão ontem, a gente tinha goleado o Corinthians dentro da casa deles. Então, quero saber a opinião de todos vocês aí sobre essa partida. O que vocês acharam? O gol do São Paulo foi marcado pelo Michel Araújo, né? E uma boa trama do tricolor. Só aqui, ó, toque e sai, abre aqui, toma de primeira, faz um golaço. Depois aí o Corinthians acabou empatando, ó, com o gol do Roger Guedes, mas muito injusto esse resultado. Como eu falei, 3 lances mais do que tendenciosos, não é nem erro. Erro é você errar um toque de 1 metro. Aquilo ali é muito tendencioso, é vergonhoso, é nojento o que a CBF tá fazendo aí na frente do comando do futebol brasileiro. A arbitragem mais do que despreparada. O mesmo árbitro que errou em 2 expulsões entre São Paulo e Fortaleza, expulsou 2 jogadores do Bahia contra a equipe do Flamengo. Então ele errou entre São Paulo e Fortaleza, depois ele continuou apitando normalmente e errou de novo em Bahia e Flamengo. Um lance aí que o zagueiro do Bahia colocou a mão no peito do Gabigol, o Gabigol também horrorosamente simulou aquele contato no rosto e o zagueiro levou o 2º cartão amarelo e foi expulso. Então o futebol brasileiro tá virando uma vergonha, já tá virando, ó, faz tempo, e se continuar desse jeito, não sei o que vai acontecer, porque é vergonhoso o que aconteceu ontem lá na Neoquímica. Como eu falei, tiraram 2 pontos do São Paulo Futebol Clube. E agora a gente tem que tentar erguer a cabeça, né? Falar pontos positivos, a gente conseguiu um empate fora de casa, a gente não perdeu, não sei o que lá, a gente não toma gol com o Arboleda e Beraldo no jogo rolando, tem que ser dessa maneira aí, né, pro São Paulo sofrer um gol. Mas, rapaziada, não tem como. Agora, na quarta-feira, a gente tem Copa do Brasil, fora de casa contra o Sport. E o emocional dos jogadores abalado aí depois de tudo que aconteceu. Porque pra um Michel Araújo chegar numa entrevista ainda no primeiro tempo e falar o que ele falou, por conta do Gabriel Neves postar um story depois da partida, é porque os caras ficaram muito bravos, é porque os erros assim foram de maneiras assintosas, é porque tudo aconteceu ao contrário aí do que o São Paulo planejava, porque o São Paulo jogou muita bola ontem. O São Paulo merecia essa vitória. A gente acabou engolindo o Corinthians. Mais posse de bola, mais chances criadas. Não à toa a gente teve esse gol do Calera anulado. A gente teve um gol, acho que do Marcos Paulo, né? Tava impedido, mas a gente chegou. A gente teve um pênalti mal marcado pro Corinthians. A gente teve um pênalti não dado pro São Paulo. Então a gente simplesmente anulou completamente a equipe do Corinthians e dava pra ter sido mais. Então, rapaziada, fica aqui o meu desabafo, fica aqui a minha revolta, porque eu quero saber também aí a opinião de todos vocês, o que vocês acharam primeiramente da partida do São Paulo e depois da partida do juiz, porque o Corinthians não entrou em campo. O juiz valeu pelos 11 do Corinthians, então era o São Paulo, a Neoquímica Arena, a torcida e o juiz, porque o time do Corinthians simplesmente não entrou em campo, não merecia sequer um empate. Não à toa, o técnico deles em entrevista coletiva depois falou, tem que se comemorar o empate. Então eles têm que comemorar
empate mesmo, porque são time pequeno e time pequeno comemora empate dentro de casa contra time grande. Então é isso aí, Corinthians, comemora empate pelo apito amigo dentro de casa aí, porque vocês são pequenos. E o São Paulo, que é gigante, vai dar a volta por cima e ó, vocês vão jogar no Morumbi, tá bom? Tem o segundo turno e vocês vão jogar no Morumbi e a gente vai pra cima de vocês, pra quem sabe até dar uma goleada histórica aí, pra lavar a alma desse resultado, porque a gente sabe que não tem muito o que fazer, né não, rapaziada? Então, deixa nos comentários aí a sua opinião. Pra você que é novo no canal, tá chegando agora, não esquece, se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho. Dá uma moral pra gente aí, você que tá me assistindo, deixa o like nesse vídeo e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e valeu!